Quero abrir a Bíblia com vocês. Então feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor. Esse é o momento onde a tua igreja está reunida. Uma família, Senhor. Um lugar aconchegante, onde a gente se afasta um pouco das conexões da cidade para aqui estarmos até offline com o mundo, mas completamente online contigo. Então, meu Deus, eu te peço que nesse momento essa mensagem seja para incomodar, para despertar, para arrancar da zona de conforto. Não só essa igreja, Senhor, mas sobretudo o pregador. Para que haja aqui, Senhor, desabafo mútuo de lutas, de sonhos e da nossa esperança juntos. Volta logo, Senhor, e que essa mensagem seja também para encurtar o tempo e o espaço na nossa expectativa da tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Eu já começo com uma rápida pergunta aqui a vocês. Quantas mulheres são românticas? Levanta as mãos. Vamos lá. Sem vergonha, isso. Pode abaixar. Quantas mulheres gostam ou gostariam de homens românticos? O número aumentou. Quantos homens aqui são românticos? Uma cara de pau, meus irmãos. Até aqui no Riacho Grande. Essa pergunta eu sempre faço e sempre me surpreendo. Quando minha esposa não está, eu levanto. Quando ela está, eu fico assim. É uma história rápida, talvez alguns já ouviram, mas um casal foi para um piquenique. Um casal romântico. Passaram numa lanchonete, pegaram o lanche e foram em direção a um parque, um bosque, como talvez vivemos aqui no meio dessas árvores tão agradáveis do Riacho Grande. E quando chegaram para degustar o piquenique, toalha sobre o chão, ele abriu aquele saco de papelão e o cliente percebeu uma coisa. Foi na lanchonete. Quando foi para abrir aquela sacola com almoço, com a sua companheira, não tinha comida, não tinha o lanche, não tinha o hambúrguer solicitado ou o que quer que tenham pedido. Na verdade, dentro daquela sacola tinham notas e mais notas de dinheiro, maços de dinheiro. Não demorou muito, aquele rapaz voltou para a lanchonete. E quando chegou na lanchonete, chamou o empregador ali, chamou o gerente e falou assim: meu amigo, tem alguma coisa errada com o meu lanche. E aqui o gerente já responde: sempre cliente tem primeira razão. O que aconteceu que já trocamos o seu lanche? Não é trocar o lanche. Ele falou bem discreto no cantinho da lanchonete: é me dar o lanche, porque eu pedi o lanche e não veio o lanche. E aí ele discretamente abriu aquela sacola dizendo assim: olha o que veio. Quando aquele homem bateu o olho, o gerente viu aquele tanto de dinheiro, pôs a mão espalmada no rosto e falou: meu amigo, o que aconteceu? E o cliente responde: eu é que pergunto, porque eu pedi o número 1 e ganhei R$17.432. E agora o gerente dá um passo para trás e diz: exatamente, era esse valor que tinha que estar aí dentro dessa sacola. E você está devolvendo? Aí aquele rapaz diz: sim, não me pertence. Mas isso não existe, aquele homem fica enlouquecido, gerente, como é que você está voltando? E aí o cliente pergunta: eu que pergunto, como é que eu ganhei esse dinheiro? Aí o gerente comenta, né? Em tempos de São Paulo, perigo e insegurança, pegamos o dinheiro da lanchonete, que acumula 2, 3 dias, e quando zeramos o caixa, em vez de ir no banco, levando em malas diamantadas de James Bond, nós disfarçamos em sacos de papelão. E aí o dinheiro vai parecendo um lanche. E aí o gerente para pensar e percebe: então teve um engano. Se você ganhou dinheiro, quer dizer que o banco ganhou um Big Mac. Aí o cliente falou: pois é, e eu vim trazer esse dinheiro. Aí o gerente, mais encantado, fala: mas meu amigo, isso é honestidade exemplar, eu tenho que trazer aqui a televisão, pera um pouquinho, vamos chamar o jornal. E aquele cliente, mais sem graça, falou assim: não chama ninguém não, descrição. Aí o gerente: não, em São Paulo, Brasil, nesse período, eu quero mostrar que tem honestidade, pera aí que eu vou chamar Novo Tempo aqui. E aquele homem fala assim: não, pelo amor de Deus, não chama a televisão. E agora o gerente, bem sem graça, diz: mas por que não? E agora aquele homem fala assim: sabe o que é? É que ia ser um piquenique romântico. Eu sou um homem casado e aquela mulher ali não é a minha esposa. Honesto? Segunda história, essa sim é verdadeira. Alguns anos atrás, esse rapaz, chamado Ahmed, com apenas 14 anos, um garoto com nome de muçulmano, descendente de muçulmano, estava ali estudando numa das escolas do Texas, nos Estados Unidos. Ele entrou para mais um dia de aula, passou pelo detector de metais e ele foi preso, ele foi algemado. Essas imagens viralizaram pela internet, porque ele ficou por horas numa delegacia de polícia norte-americana, tentando dizer para aqueles policiais que ele não era um terrorista. A desconfiança americana, você imagina, qualquer pessoa que venha do Oriente já desperta uma preocupação.
E ele passou pelo detector de metais com um artefato que a polícia americana imaginou ser uma bomba. Prenderam ele, interrogaram ele. E depois de várias horas ele conseguiu provar para a polícia americana que ele não era um terrorista. Pelo contrário, uma mente fora do comum. Porque esse garoto de 14 anos tinha feito em casa um relógio completamente artesanal para entregar ao professor de ciências. A história viralizou. Na época o presidente era Barack Obama. Ele chamou esse garoto na Casa Branca para se desculpar pessoalmente. Tanto é que nesse mesmo período, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, deu para ele um emprego, dizendo: quando terminar high school, vem aqui morar pertinho de mim no Vale do Silício, que eu quero você trabalhando para mim. Mente brilhante. Tanto é que hoje ele já está na faculdade, essa história tem mais de 3 anos, e ele já está estudando no Vale do Silício com uma mente fora do comum. Amigos, Riacho Grande, 2 histórias, aparentemente completamente contraditórias. Um parece, mas não é. O outro é, mas não parece. Um honesto adúltero e um que parece terrorista com uma inteligência absurda não é comum, e a gente sempre é surpreendido com essas coisas que você espera e não acontece. A Bíblia é esse livro de surpresas. Um mundo onde a disruptura acontece, você não espera e vem. E o que você espera, não vem. Vem comigo na Bíblia que existe um texto que mostra exatamente alguns improváveis da vida humana. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Mateus capítulo 7, 28 e 29 é o final de um dos sermões mais lindos registrados na Bíblia. E você vai entender por quê. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Vamos ler juntos qual é o feedback da multidão. Reação do povo. Lemos Mateus 7, 28 e 29 o seguinte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 5, 6 e 7, estamos falando de um sermão conhecido como Sermão da Montanha. Agora me permitam essa disruptura encravada na palavra de Deus, porque agora você vai se surpreender e não me sinta desrespeitoso por isso. Um Zé Ninguém, com o nome de Zé Ninguém, com uma origem de Zé Ninguém, vestido de Zé Ninguém, uma biografia de Zé Ninguém, com um trabalho e profissão de Zé Ninguém. Esse Zé Ninguém começa a falar. E quando ele fala, ele quebra por completo a previsibilidade da audiência, que esperava daquele Zé Ninguém um discurso de Zé Ninguém. Mas o Nazareno não estava brincando. Aquele carpinteiro não era comum. E quando Jesus começa a falar aquela multidão, ele começa a desmontar o óbvio social. Pague o mal com o bem, seja o sal da terra. Bem-aventurados que choram, Pai nosso que estás nos céus. E quando Cristo começa a falar, as multidões se encantam de tal maneira que depois desses 3 capítulos triunfais do sermão inaugural de Cristo, em Mateus, a multidão não vai embora. Como você acabou de ler comigo na Bíblia, o contexto desse versículo, a moldura desse texto bíblico, é exatamente um Jesus que agora diz: o sermão terminou, mas a igreja não nos dispersa. Começa um a olhar para o outro e perguntar: quem é? Quem é esse Zé Ninguém? Que de uma origem comum, com uma roupa comum, ele fala de maneira muito mais incomum e extraordinária do que os extraordinários da nossa sinagoga. Muito mais inteligente que os doutores e PhDs com pouca parede para tanto diploma de pós-doutorado em teologia, fariseus e saduceus. Quem é esse? Meus irmãos, se prepare hoje para a gente estudar junto essa Bíblia que nos surpreende. Porque a Bíblia tem situações dramáticas e surpreendentes, imprevisíveis. Pedro, na porta de uma igreja, ali está um mendigo aleijado. Tudo que ele quer é o tilintar de moedinhas na sua latinha enferrujada. Pedro diz para aquele aleijado: o quê? Você quer dinheiro, mas o que você quer eu não tenho para te dar. E aí o apóstolo fala o quê? Mas o que você nem está pedindo é o que eu vou te dar. O impensável toca a terra. E o apóstolo diz o quê? Levanta e anda.
É absurdo. Eu amo a Bíblia quando você vê um profeta que bate à porta daquela viúva com seu filho, a última comida que ela tem para comer e morrer de fome. O profeta Elias bate à porta e pergunta e diz o quê? Tudo bem com você? Sei que você tem aí uma comidinha, não tem? Então a última comida da sua vida com seu filho, você vai lá fazer para eu comer. E não falou mais nada, meus irmãos. Aquela mulher confiou e fez a última comida da vida para aquele profeta. E eu pergunto, morreu de fome, sim ou não? Você conhece a história? Davi, o único descendente, herdeiro do reino antecessor, ameaça absoluta para um impeachment no reinado de Davi, Mefibosete, último da linhagem de Saul. O que o rei faz? Impensável. Chama esse que ameaça o meu trono, herdeiro de Saul, aleijado para comer a minha mesa real por todos os dias da sua vida. Em tempos políticos, partidários, antagonistas como vivemos, a gente faria isso? Um governo faria isso? Amados irmãos, Riacho Grande, eu amo a palavra de Deus, porque tudo que você mais espera muitas vezes é o que te surpreende por não acontecer. E o que você menos espera é o que impacta você, porque é um Jesus que curava um cego e dizia, volta para tua casa, mas não diga que eu te curei, hein? Curava um leproso e falava, fica quietinho, não fala de mim. Da onde? Ou o mesmo Jesus que na disruptura bíblica, ele numa calada da noite com Nicodemos, aparece aquele homem inteligentíssimo encontrando o carpinteiro. E Jesus fala o que para Nicodemos? Tem que nascer de novo. Eu amo esse texto bíblico porque gosto de comparar com a minha filha, de aventureira para desbravadora, esse ano com 10 anos. Um aventureiro saberia a resposta. Quando Jesus diz, tem que nascer de novo, mas Nicodemos, com a sua mente racional, não compreende e faz a pergunta absurda, mas mestre, eu tenho que voltar para o útero da minha mãe? E aí Jesus diz o quê? Ô Nicodemos, você não está entendendo nada. Amada igreja, a palavra de Deus é esse livro de disrupturas e de improváveis, numa vida que a gente quer entender desde o começo, e muitas vezes Deus não vai te contar o final. Não vai te contar como age. Não vai te contar o que acontece. Você sabe que a eternidade te espera, mas para chegar até lá, o processo, se prepare, porque eu vou compartilhar com você agora em 3 rápidas aplicações bíblicas. Quem somos? Quem Deus é e o que isso importa. Venham comigo, meus irmãos. Primeira coisa, quem nós somos? O que o mundo é? O que o mundo representa? O que nós somos realmente como seres humanos? O texto é um pouco mais longo na Bíblia, mas eu posso narrar para você o que está em Marcos capítulo 11. Uma história bíblica, não é uma ilustração, é real. Jesus com os discípulos em Marcos 11, na hora mais faminta do dia, como ficaremos aqui algumas horas juntos, 1h30, 2 da tarde, não sei. E ali Jesus passa com os discípulos e eles veem uma árvore. Eles estão famintos e os tempos bíblicos permitiam que uma árvore, por mais particular que fosse, se os seus galhos se projetassem sobre as ruas públicas, cidadãos poderiam pegar os frutos sem problema algum. E aquela árvore era uma árvore de qual fruto? Figos. Figos enchem a barriga, você está com muita fome. Pedro pede para Jesus permissão e Jesus diz, pode ir, discípulos. E eles voam naquela árvore, uma árvore linda, frondosa, que a Bíblia explica claramente que ela chamava atenção. Se você nunca viu uma figueira, ainda mais na geografia bíblica, aqui está uma figueira na imagem para você. Os discípulos vasculham entre as folhas que prometiam frutos. E você conhece a história. Encontraram figos, sim ou não? Nenhum. Voltam frustrados e amuados para Jesus. Mestre, não tem figos. E aí você conhece a história. Jesus olha para aquela figueira e diz, vamos continuar o caminho. Comeram em algum outro lugar que a Bíblia não diz. No final do dia, passam pela mesma esquina. E meus irmãos, o que aconteceu com aquela linda figueira? Ela desidratou. Desfolhou. Virou uma ossada de galhos cadavéricas. Como você olha e diz, o que aconteceu com essa figueira? Se prepare. Os ecologistas olham e dizem, nossa, Jesus matou a figueira, né?
que absurdo. Não, Jesus queria dar um recado para nós. Quem nós somos? Meus irmãos, Jesus não matou aquela figueira. Ele apenas deu àquela figueira um funeral honesto. E agora escuta o que eu vou te falar, porque a gente confunde muitas vezes as coisas. Ah, Senhor, mas eu não tenho fruto. É o que Deus faz quando eu não tenho fruto? Meus irmãos, nunca o que irritou Jesus foi a falta de figos naquela árvore. O problema não foi faltar frutos, como o problema não é lhe faltar dons. Para Deus o problema não é a ausência de frutos, para Deus o problema é presença de folhas. E quando o Messias viu aquela árvore que prometia o que não entregava, ele diz: eu sei o que nem o teu cônjuge sabe. Eu sei o que nem os teus filhos imaginam. Eu sei o que a igreja não sabe de você, pastor. E quando eu me vejo perante vocês, todos somos nivelados ao pé da cruz, porque Cristo sabe que não adianta embalagem sem conteúdo. Meus irmãos, quem nós somos? Trapos de imundície, natureza pecaminosa. Não é o cachecol, o terno, a gravata ou a Bíblia que você usa ou que eu recebo que me torna automaticamente santo perante o mundo. Ser humano não vale. E Deus conhece isso. Me lembro quando eu vivi uma experiência muito parecida. Eu e minha esposa nos casamos e temos um dom em comum. Muitos não sabem, mas eu sou pianista e minha esposa também. No tempo de colégio eu tocava, ela tocava, e foi assim, tocando piano, que a gente se decidiu casar. Casamos, 17 anos atrás. Meus irmãos, me lembro que quando casamos, a primeira coisa que a gente decidiu antes do sofá, comprar um piano. Imagina, um piano, a gente amava o piano, sou formado, minha esposa, e vamos ter um piano, vai ser o nosso filho de madeira por muitos anos. Compramos um piano Essenfelder, uma marca conhecida do Brasil há alguns anos atrás, muitos anos, preto, lindo, parecido com esse da igreja, mas era um de armário, não de cauda, e ele, nossa, era um espelho negro, nosso xodó. 7 anos de casado, viemos para Jacareí, onde eu era o pastor da televisão, e me lembro que a gente tomou a decisão de ter um filho, né? A Thalissa ia nascer. Morávamos num sobradinho pequeno, das duas uma. Ou a filha entrava com o berço no quarto onde estava o piano, ou não teria filha, porque não cabia os dois. E a decisão mais maquiavélica da nossa vida musical, vender o piano. Me lembro que eu anunciei para os meus amigos que eu tinha, e na época, bem nessa época, vários anos atrás, o Jader, que vocês conhecem, músico da igreja e pianista do Arauto do Rei, estava precisando comprar um piano. E eu conheço o Jader, falei assim: Jader, estou vendendo um Essenfelder que só eu e minha esposa usamos, cuidamos com um filho. Ele falou do telefone: Daílson, vou mandar um técnico olhar, porque para mim esse piano já é meu. Quanto você está pedindo? Eu falei assim: olha, R$4.900. Coisa assim, era bem menos do que na época, qualquer padrão de piano. Não queria negociar, era só queria que ficasse com alguém da igreja o piano, para não tocar besteira por aí, né? Aí o Jader mandou um técnico. Depois de algumas horas da nossa conversa, bateu na nossa porta um senhor de idade, assim, com uma maletinha de metal, falou assim: senhor Odaílson, eu falei: pois não, fui mandado pelo Jader só para olhar o piano, para embalar e mandar para ele. Eu falei: poxa, vem cá olhar. Chegou no nosso quarto, olhou aquele piano lindo e já falou: bonito? Eu falei: claro, só foi nosso, é o nosso filhinho de madeira. Aí ele pediu permissão para só olhar o estado do piano, que eu fiquei tranquilo, tirou da sua bolsa um martelinho de borracha e começou a dar marteladinha na madeira. Tac, 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 tac. Eu achei estranho, né? Eu olhei para minha esposa: nossa, quem sabe, sabe, né? Ele gastou mais tempo, 5 minutos, toc, 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 toc. 10 minutos batendo no piano, já fui ficando incomodado. Que tanto que ele bate no meu piano? Depois de vários minutos ele se levantou, seu olhar não era tão bom. E ele disse assim: pastor, eu me identifiquei, né, como pastor, quanto é que você está pedindo nesse piano? Eu falei: olha, R$4.900 aí para o Jader, mas você sabe que vale muito mais um piano Essenfelder. Ele olhou para mim, respirou e falou exatamente assim: eu posso lhe dar uma outra proposta por esse piano? Aí mexeu comigo, né? Eu olhei para minha esposa e falei assim, baixinho: olha, se ele oferecer 10 mil, a gente vende para ele. E o Jader que espere. Quanto você quer? E aquele homem respirou e disse: pastor, pelo seu piano eu dou R$800. Eu falei: eu tenho por 4.900. Daí ele falou assim: não, pastor, o senhor não tem esse piano. Pelo que eu bati e ouvi nesse piano, o senhor não tem piano. Falei: como não? O que você está olhando aqui? Veio aqui me fazer piada sem graça? Foi nesse momento que ele puxou debaixo do piano um tecido que tinha numa madeira ali embaixo, rasgou, que eu não sabia que tinha uma proteção.
E quando ele puxou aquela proteção, meus irmãos, desabou uma quantidade incrível de fuligem de madeira pelo chão. E ele só respirando triste falou: pastor, o seu piano está totalmente carcomido de cupim. Eu já viajei para o Nordeste, para o Sul, Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte, aí então São Paulo, Jacareí, mudei muito, não sei de onde veio esse cupim. Ele falou assim: sua madeira toda está condenada, que eu vou pagar apenas pelo pedal de metal e a parte de metal do piano, porque todo o resto não existe. Aí eu liguei para o Jade quer comprar cupim, né? Meus irmãos, R$800 para eu nunca mais esquecer uma lição de vida. Não é o que aparenta, que é o que é. Muitas vezes pode ser um piano lindo, você tem cupim dentro, acabou. E aí, meus irmãos, não adianta. Vem comigo para a Bíblia quando diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, mas em Gênesis 3, tudo já estraga. Quando você vê Gênesis 1 e 2, um Deus original, num plano original, num Éden original, para em Gênesis 3 você já vê que houve uma serpente que estragou tudo. Dali para cá, Riacho Grande, por mais lindo que seja esse templo, por mais 4 décadas que existe essa igreja, todos nós que nos reunimos aqui todos os sábados, somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém, não adianta se iludir com isso. E as crianças mais lindas e inocentes também, meus irmãos. Primeiro dia dos pais que a minha filha foi me dar um presente, quando ela entendeu, 6 anos, 5 para 6 anos. A mãe levou ela num shopping e falou: filha, compra o que você quiser para o papai. Primeira vez que a Thalissa entendeu que podia me dar um presente. No domingo, dia dos pais, imagina, filhota, me deu um beijo e uma caixinha que parecia uma caixinha de gravata. Eu falei: filha, é para mim? Ela: sim, pai, é para você. Você é o melhor pai do mundo, eu te amo. Ai, que delícia. Abri aquele invólucro ali, depois de rasgar o papel de presente. E, meus irmãos, ali estava para o melhor pai do mundo, no dia dos pais, da melhor filha do mundo, dizendo: eu te amo. Eu acabava de ganhar de presente uma Barbie. Eu falei: filha, é para mim? Papai, é porque você merece. Eu não pude ficar bravo com ela, porque eu me lembrei quando eu tinha a idade dela, que eu ia e comprava carrinhos da marca Matchbox, um carrinho de metal. Quem foi desse tempo é velho, que nem eu. E a gente dava para o pai: paizão, vamos brincar de carrinho. Somos egoístas e interesseiros. Mas, piadas à parte, nós não prestamos quando vemos matérias como essa. 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. Tem coisa errada, meus irmãos. E é por isso que hoje é um dia onde a Igreja Adventista em toda a América do Sul, ela não se furta à obrigação de dizer para o mundo: não é banco de igreja que salva o abuso. Se ele acontece, tem que falar, denunciar e não levar para casa, nem guardar no coração. Meus irmãos, hoje eu escrevi um texto no meu Instagram muito pesado, quem quiser depois leia. A fúria que eu sinto no meu coração quando eu vejo pessoas achando que por sermos religiosos, nós temos que aguentar, aceitar, suportar e dizer que está tudo bem, enquanto você vê um mundo despedaçando e dentro das nossas próprias igrejas temos abuso. Por favor, meus irmãos, com paciência, mas impaciência na minha alma, entenda. A igreja é a igreja da graça, para transformar a desgraça. A igreja é a igreja do perdão, mas não da omissão. E não é a conivência que vai resolver os problemas. Nós temos que ser muito claro, e hoje é o dia do quebrando o silêncio para você entender. Nós não prestamos a tal ponto de que cenas como essa podem acontecer dentro da nossa casa. Se você perceber qualquer coisa, por menor que seja, meus irmãos, geralmente, uma criança não vai mentir. Geralmente, não vai exagerar. E eu só imploro a vocês: não emudeçam daquilo que é responsabilidade minha e tua. Deus perdoa sim. Mas a cadeia e a prisão também é lugar para quem não pode ficar no meio da sociedade. E com muita serenidade eu digo a você, que o dia de hoje seja para a gente refletir profundamente nas coisas mais atrozes que podem estar acontecendo dentro de casas cristãs, evangélicas e bancos, inclusive adventistas. Por quê? Porque ser humano não presta. E a Bíblia mostra para a gente claramente que nós temos dificuldades sérias com a nossa própria natureza humana. Mas, irmãos, quem é você com a tua justiça de papelão? Deus sabe, embalagem não engana. Como um publicitário, eu sei claramente que você pode colocar uma embalagem linda num produto falho. Jesus não se ilude com a embalagem. E é por isso que a segunda parte dessa mensagem é: se nós não prestamos, então quem é Deus?
E aí se prepare, meus irmãos, porque Jesus conta uma história para dizer qual é o reino de Deus. Lucas 14, pode abrir que eu vou ler alguns versículos de lá depois. Eu começo te contando. Jesus numa multidão, agora não é mais o sermão da montanha, e ele vê uma multidão perigosa, ameaçadora, com tantas dificuldades de percepção, e ele começa a contar uma história para dizer qual é o reino, o que deveria ser a igreja adventista do sétimo dia, o que deveria ser o povo do reino, o que deveria ser o reino de Deus. Ele conta uma história maravilhosa, que até criança curte. Um banquete, uma festa, não vou dizer uma festa, uma festança, meus irmãos. Gosto de atualizar algumas coisas bíblicas para os tempos de hoje. Pensa no homem mais rico de São Paulo. Certamente o mais rico do Brasil que mora em São Paulo. E por que não dizer o mais rico da América do Sul, um bilionário entre nós. Nesse próprio estado que nós vivemos, esse bilionário um dia decide gastar alguns milhões da sua conta para dizer: vou agradecer os meus clientes mais importantes, os meus fornecedores mais especiais e pessoas com a qual eu negocio para ter essa fortuna que eu tenho. Se as notícias não se seguram, as redes sociais já começam a dizer em tudo quanto é canto do Brasil, a maior festa do país vai acontecer em São Paulo. Um bilionário vai dar uma festa incrível e a multidão curiosa. Quem vai receber o convite premiado de uma refeição de mais de 15, 20 mil reais por pessoa? Para começar, tirando bebida alcoólica, que não seria o caso. Pastor, e a festa ia acontecer. O lugar mais caro de São Paulo, a comida mais cara já imaginada, o chefe gourmet mais absoluto de todo o país, tudo foi convidado para que esse banquete fosse inesquecível. Jesus conta essa história. De repente, Jesus dá a guinada da história, né? A disruptura bíblica. Chegou o dia da festa, impecável. Pessoas contadas a dedos, selecionadas para estarem no banquete. Alguém foi nessa festa, meus irmãos? O WhatsApp daquele bilionário começa a receber desculpas. Seus servos começam a receber desculpas. Olha, não vou porque eu comprei um jet ski, tenho que experimentar. Não vou porque estou com a minha família na Disney. Olha, não vou porque minha sogra acabou de chegar, não posso nem ir. Olha, não vou porque eu tenho academia, quer saber? Não vou matar a academia hoje pela causa da festa. A outra lá, olha, não vou porque estou indisposta. E agora aquele bilionário começa a receber respostas as mais esfarrapadas de pessoas dizendo: vocês não estão entendendo que é a festa mais cara da história e vocês não vão vir porque tem que comprar um sapato no shopping? E agora a multidão não pisca, porque Jesus diz: se prepare para o que aquele bilionário fez. Os servos disseram: cancela a festa. Mas Jesus iria mais longe com Lucas capítulo 14, versículos 23 e 24, e entenda o que é a igreja adventista do sétimo dia, meus irmãos. Lucas 14, 23 e 24 nos diz: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provarão da minha ceia. Agora a multidão não respira, porque Jesus diz: a festa do reino de Deus, ela é impensável. Aquele homem diz para os seus servos: vão na Cracolândia e vão chamar os piores. Vão debaixo dos viadutos da Sé, ou onde for de São Paulo, e pegue aqueles que às 3 da manhã você nem põe teu carro lá dentro. Vão nas comunidades mais ameaçadoras e chamem as pessoas mais mulembentas, mais sujas, mais fedorentas, mais doentes, mais paupérrimas e miseráveis. E agora ele começa a narrar uma cena onde você pode imaginar o que de pior existe em São Paulo. E ele diz: chamem essas pessoas para a minha festa, porque eu quero ver mendigo limpando a boca com um lenço de linho. Eu quero ver miserável tomando suco em cálices de cristal. Eu quero ver não merecedores e os piores com taças, talheres de ouro e prata ou porcelana chique. E aí Jesus diz: o meu reino é o reino da graça. E meus irmãos, reino da graça é reino para desgraçados. Reino da graça é reino para pessoas que precisam de perdão. Reino da graça é reino para pessoas que precisam entender o que é cristianismo prático, meus irmãos. Não se furte de você entender, mais do que nunca, que pessoas abandonadas são recebidas por Deus.
E aí chegamos mais fundo agora no que Deus é. Nós não prestamos, mas Deus presta de um jeito que a gente não imagina, porque Ele diz claramente, no meu reino todos são bem-vindos. Por mais que você não concorde com o jeito, com o estilo, com a cor do cabelo ou a cultura que vem, no meu reino todos são bem-vindos. E aí essa frase me incomoda, quando diz, discipulado só começa onde o teu preconceito termina. Uma coisa é uma atividade criminosa. Outra coisa é uma cultura diferente, até pecaminosa, onde você diz, na minha igreja eu fecho as portas para esse tipo de gente. E você entende nas entrelinhas o que hoje quase que a gente não pode dizer nas linhas. São Paulo é um universo. Trabalho com a comunicação desse estado, na igreja adventista, eu vejo que você muda de continente atravessando a rua. Você vai para a África pegando um metrô. Você vai para a Ásia de ônibus. Pega um Uber e você está no Japão. Isso tudo existe numa única capital chamada São Paulo. E aí, meus irmãos, se a nossa igreja não está preparada para entender que o reino da graça é para os desgraçados, para os diferentes, para os antagônicos a nós, toma cuidado para não transformar esse hospital num spa. Essa UTI num hotel 5 estrelas. Meus irmãos, é uma mensagem que me angustia, porque eu me deparo com isso. Fecho o meu vidro até o máximo, e de repente eu olho e falo, Senhor Deus, o que é segurança que eu preciso ter? E o que é indiferença que eu não posso ter? É só para a gente pensar junto, meus irmãos, que quando a gente pensa na variação cultural, nos desafios que temos, Igreja do Riacho Grande, 40 anos nessa terra, entenda, você está aqui para ser sal da terra, sal na terra, mas não sal de terra. Nós somos diferentes. Mas nós fazemos a diferença. Recebemos as pessoas. Pastor, mas é maçã podre. Como é que eu vou deixar entrar na igreja maçã podre? Meus irmãos, eu creio no Deus da graça. E o meu Deus da graça sempre vai achar sementes em maçãs podres. Deus não descarta nenhuma maçã podre, até que Ele encontre dentro delas sementes que possam frutificar no tempo certo. Ele vê sementes naquilo que a gente vê podridão. Ele vê potencial naquilo que a gente vê falta de perdão. E eu te pergunto, qual é o nosso papel como igreja? Como é o nosso banquete perante o mundo? Amados irmãos de Riacho Grande, por favor, a igreja adventista, ela só vai abalar o mundo quando ela embalar nos seus braços os piores do mundo. Você vê o desafio que nós temos como missão? Só vamos fazer a diferença quando recebermos os diferentes. Só vamos abalar São Paulo quando embalarmos nos nossos braços, talvez aqueles porcos que nós olhamos dizendo, não, pastor. Não dá para entrar na minha igreja, está fedendo, é pobre demais, é diferente demais. Olha a opção sexual desse, olha a corrupção daquele, olha a família destruída daquele outro, olha o passado daquele outro. Meus irmãos, se chegarmos a esse ponto, eu temo e tremo no meu coração. Porque nós somos um evangelho da graça, nós somos uma amostra grátis do céu. As pessoas têm que entrar nessa igreja e dizer assim, ali tem um ambiente de quase céu, é um aperitivo da eternidade. Isso é ser cristão. Um cristianismo que liberta, um cristianismo que quebra barreiras, um cristianismo que diz, vocês são bem-vindos. Ah, mas não pode pingar sangue aqui porque vai sujar o chão do meu hospital. Como se é um hospital? Amada igreja, a gente tem que se refletir um pouquinho, se observar no espelho e ver até que ponto nós estamos amando os que se parecem conosco, ou até que ponto nós estamos apenas querendo aqueles que são iguaizinhos a gente. E aí, se prepare para a palavra mais difícil da Bíblia, meus irmãos. Tem uma palavra na Bíblia que me incomoda e você vai entender por quê. A palavra mais difícil de um estudo bíblico, pastores, não é escatologia, pneumatologia, Espírito Santo, volta de Jesus, santuário. Eu vou falar sobre um animal terrível e espantoso, Apocalipse, Daniel. Tem que ler aquelas genealogias. Pastor, me explica Levíticos. Não. A palavra mais difícil da Bíblia não é sábado. A palavra mais difícil da Bíblia não é você falar de santuário. Você sabe qual é a palavra mais difícil da Bíblia, meus irmãos? Perdão. Não, pastor, não é.
calma lá, deixa eu primeiro terminar. Não estou falando aquele perdão de quando você marca um encontro e você atrasa 15 minutos e a esposa te dá uma bronca. Perdão. Ou você dá uma fechada no trânsito e até fica nervoso, mas perdão. Não estou falando daquele perdão de quando vocês discutem um pouco mais acaloradamente, ou às vezes entre bancos de igreja surge um fosso, mas tem a Santa Ceia para você lavar os pés e pedir perdão. Eu vou ainda mais longe do que é perdão, meus irmãos. Sabe o que é o perdão que para nós é tão difícil? Você querer o céu para alguém que você jura ter certeza que merece o inferno. É você dizer, pastor, não. Aquela pessoa acabou com o meu negócio, destruiu minha família, arrebentou meus sonhos. Só quer que eu perdoe aquele desgraçado com toda a excelência terrível dessa palavra? Sim. Aí você entendeu o que é graça para desgraçado. O que é igreja para quase morto. O que é banquete para miserável. Aquele perdão que você diz, não é possível. Meus irmãos, eu me lembro quando eu tive uma experiência de perdão, alguns tempos atrás. Final do ano de 4 anos atrás, nossa casa. Eu, minha esposa e minha filha. Sempre falo minha filha que me ensina lições o tempo todo. Sou sanguíneo, um pouco impaciente. Resolvi casar com uma esposa colérica, alemoa, descendente nórdico, daquele jeito que você vê que não é brincadeira. Mas a música nos uniu, um sanguíneo com um colérico, nasceu a Thalissa, uma filhinha. Mistura de nitroglicerina com ácido sulfúrico, pólvora e bomba atômica. Você olha no Instagram aquelas fotos bonitinhas, pensa numa família que às vezes tem dificuldade. 3 temperamentos fortíssimos em casa. Me lembro até hoje que naquele final de ano, um dia, eu tomei uma decisão assim, falei assim, olha, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer um pacto. Chamei na minha sala, a Ellen não sabia de nada, escondi dela a minha ideia, minha filhinha, aqueles olhos negros, falou assim, pai, pacto, fala para uma criança de 6, 7 anos, pacto. Opa! Qual que era o pacto? Preparando a ratoeira para ela. Primeira pessoa que falar um pouquinho mais nervosa em casa, não é bronca do outro, hein? Vamos fazer o pacto. Você está autorizando que as outras pessoas lhe ponham de castigo e lhe façam o pedido que quiserem. E você tem que obedecer. Minha esposa olhou para mim assim, e a minha filha, yes, papai. Primeira pessoa mais nervosinha, vai ter que fazer o que os outros quiserem, vai ter que pagar o que os outros quiserem, vai ter que fazer o castigo que os outros quiserem. Tô dentro. Nem sabia que estava entrando bonitinha na armadilha. Era ela. Meus irmãos, foi isso mesmo. Ali estávamos nós, na nossa casa agora, contando cada momento a partir daquele pacto. No dia seguinte, nossa casa era o império do céu. Uma brisa de algodão doce nos ares. Bom dia, querida. Bom dia, amor. Deixa que eu lavo a louça. Eu lavo o carro. Abre a porta. Vamos felizes, filha, papai. Gente, uma doçura. 48 horas. A doçura imperava em casa. 72 horas. A casa caiu. Nós 3 dentro do carro, na cidade mais romântica do mundo, São Paulo. Na rua mais romântica de São Paulo, Marginal Tietê. No horário mais romântico do dia, 6 horas da tarde. E chovia. Então você já entendeu como nós estávamos dentro do carro e eu dirigindo 200 metros a cada 2 horas. Não há quem aguente. Suportando todos ali dentro daquele carro. Até que aconteceu o que não podia acontecer. Eu estava dirigindo, andando bem pouquinho, tentando conversar outras coisas, e de repente, eu só olhei pelo retrovisor, um camarada, parecendo mais um cavaleiro negro das trevas. Nada contra, que sempre tem alguém que trabalha nessa profissão, e eu respeito, mas você vai entender o que eu vou dizer agora. Era um motoboy. Numa moto negra, vestido de preto, capacete preto, ali o baú preto. Era um enviado do submundo, porque ele veio. Ele veio em direção ao meu retrovisor, eu fui olhando e falei assim, ele não está nem freando, ele vai bater, vai bater. Só olhei e não deu noção, ele passou, desmontou o retrovisor. Me controlei como daqui até o primeiro banco, eu falei assim, ele vai pelo menos pedir desculpa, né? Ele sim, olhou para trás, fez assim e deu uma buzinadinha, bebê, e continuou. Provocando, literalmente provocativo. Não deu, meus irmãos, naquele momento, o sangue subiu para a cabeça. Eu fechei minha mão com força e no volante só bati e falei assim, pá, não acredito, eu disse. Nessa hora congela a imagem que a minha esposa do lado só pôs a mão no rosto e falou assim, amor. Sabe quando no Google mental você começa a buscar na sua mente uma provação, um pacto feito 3 dias antes? Primeira pessoa mais impaciente,
vai ter que levar o castigo dos outros e fazer o que os outros mandarem. Eu só fiz uma oração bem rápida: Senhor Deus, que a Thalissa esteja dormindo, porque a esposa eu resolvo. E aí, meus irmãos, aconteceu mesmo. Eu olhando pelo retrovisor, bateu atrás, estava minha filha na cadeirinha infantil que ela ainda usava na época, presinha ali, seus olhos esbugalhados. E ela fez literalmente isso, olhou pelo retrovisor, nossos olhos se cruzaram e ela fez assim. E ela falou o quê? Te peguei, papai. Pânico nessa hora, marido busca refúgio na esposa. Meu porto seguro, o que ela faz? Vira de costas para mim, olha para o vidro e começa. Se vira. E aí, meus irmãos, duas hipóteses. Sobe no tamanco e diz: quem manda aqui sou eu, não valeu comigo porque o rei da casa sou eu aqui, macho alfa. Ou você desce do salto e diz: filha, foi o papai. Papai errou antes de você. E a armadilha que eu fiz para você foi a ratoeira que eu mesmo caí. Foi o que eu fiz, meus irmãos. Só fiz uma oração: Senhor, que ela peça algo menos que uma Barbie. Porque se ela pedir, eu vou ter que obedecer. Mandar eu pagar 10 flexões no meio da rua, na chuva, eu vou ter que fazer, eu prometi. E aí, meus irmãos, a história quase acaba aqui, porque agora vem o toque divino, né? Uma criança de 6 para 7 anos, naquele momento, ela olhou pelo vidro, chovia ali fora. Eu acho que ela deu um pulo no céu em 3 segundos e voltou. Porque não esperou muito, ela só voltou e falou assim: pai, quer saber? Para você é um beijo e um abraço. Eu fiz esse ó antes de chorar, porque eu falei assim: filha, não estou entendendo. Você pode pedir o que você quer. Você pode mandar o que você quiser. Pode dar um castigo no pai. E aí, meus irmãos, foi o dia que a minha filha pregou para mim o maior sermão da vida. Ela falou literalmente essa frase: pai, quer saber? Eu prefiro você brincando comigo do que de castigo. Sabe o que eu entendi ali? Por que o Quebrando o Silêncio hoje é a favor das crianças? Por que a Bíblia diz que no céu só vai ter criança? Por que Jesus disse: os pequeninos, se você não for como uma criança na sua estatura emocional e espiritual, você não vai para o céu? Porque, amada igreja, crianças esquecem. Crianças é vida que segue. Crianças não ficam na lacração da vida, desesperadas em quem é que elas vão atirar a primeira pedra. Crianças deixam. Minha filha não guardou ressentimento, se libertou do que ela podia fazer contra mim naquele momento e disse bem claro o que é o reino da graça. Reino da graça é você perdoar o imperdoável. Quando você não perdoa, quem morre é você. Quando você tortura com a falta de perdão, o torturado é você. E, amada igreja, esses 40 anos entendam. Nós somos uma religião que tem uma doutrina tão forte, é tão bonito de ver o que nós aceitamos da Bíblia, conhecemos da verdade. Eu tenho um orgulho muito santo, meus irmãos, dizer assim: vem comigo estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o que nos mostra, e nós somos um movimento escatológico, impaciente e profético. Mas não podemos deixar de ser um movimento pessoal, que aceita e que recebe. E a primeira coisa que fazemos é jogar pedra nos outros, é discutir politicamente. Não, pastor, peraí, não podemos receber pessoas assim. Olha o partido dele, como é que pisou numa igreja, pastor, que absurdo. Meus irmãos, se isso aqui não for um hospital para receber os melhores e os piores, o que isso aqui é? Nós não podemos nos opor a dizer como igreja: venham, meus irmãos, eu quero abraçar você. Não me importa o passado, não me importa o partido, não me importa a ideologia, não me importa a vergonha, o que me importa é que se aqui é graça, os piores são bem-vindos e embalados nos nossos braços. Porque você sabe qual é o plano da redenção? Um Jesus que foi para a cruz, para que nós pudéssemos ir para o céu. E aí, meus irmãos, escuta o que eu vou te falar. Você nunca vai encontrar felicidade em nenhum amigo que não tenha morrido por você. Um esposo ama uma esposa. Amigos do coração, BFF, se amam. Mas você só vai achar felicidade no tamanho de um Deus que diz: não basta só ser amigo, eu morro para você viver. Eu
assumo uma vergonha para você sobreviver. Eu me torno aquilo que você nunca aceitou para que nós possamos sonhar com o céu. Jesus foi para onde nós deveríamos ir para dizer para nós hoje, atenção, é para lá que vocês vão, para o meu lugar. Isso é cristianismo. Adventismo que começa na cruz. Cuidado com aqueles que constroem a arca e ficam brigando pela cor do prego. Minúsculos, ficam brigando. A igreja não ganha com isso. Nós temos coisas muito maiores. O Calvário é muito maior, a esperança é muito maior. E aí a terceira e última parte, temos que encerrar. O que tudo isso importa? Nós não valemos, mas Deus, de maneira imprevisível e absurda, Ele vale com a graça por desgraçado. E aí, Riacho Grande, o que isso vale? O que essas duas coisas juntas têm a ver com a gente? Num panelão de gente apertado numa cidade como essa, ou em outras grandes metrópoles desse Brasil, com seus contrastes tão absurdos, ou em metrópoles ainda maiores nesse mundo afora. O que a igreja faz quando nossos sonhos não acontecem? Quando dá tudo errado? E quando a gente tem que se levantar das cinzas? Aí é a razão de você estar aqui nesse sábado. Que eu termino com a última história. Sempre tem um testemunho, uma história para terminar a mensagem. E hoje eu vou te contar uma história que, rapidamente, para mim, é a história mais indigesta. E sabe o que é? Está na Bíblia. Eu tiraria esse livro da Bíblia, eu tiraria essa história da Bíblia, eu arrancaria ela da palavra sagrada se eu pudesse como Deus. Mas eu não sou Deus e não posso. Aí essa história está aqui, para lembrar eu e você do porquê que você está aqui hoje. Um homem rico, multibilionário. Vocês vão entender bem o que eu vou dizer agora. Dono de Dubai. Imagine que Dubai inteira fosse de uma só pessoa. E essa pessoa viesse aos cultos num sábado de manhã, ocupando 2 bancos de igreja com seus filhos. O homem mais bem-sucedido financeiramente da Bíblia. Você conhece a história. Seus bilhões atualizados hoje, representados na época por 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. E a Bíblia não diminui dizendo que ele era o homem mais rico do Oriente, chamado Jó. Essa história de Jó, meus irmãos, ela para mim é um calo no meu sapato, porque eu queria que não tivesse na Bíblia. Porque você que está acostumado a contos de fadas, você quer ver que tudo acontece do jeito que você planeja. Não, Senhor, se eu fiz assim, vai acontecer assado. Se eu fui aqui, é porque vai acontecer ali. E você faz o teu planejamento míope. E Jó está para nos lembrar que um dia, do nada, esse homem que tinha condições, ajudava a igreja, filhos na igreja, uma família bonita, cristã, tudo exemplar. Um homem que você diria, esse homem realmente ele transpira o céu antes da hora. Um dia, meu querido empresário, acontece o que ninguém aceita, jamais. O que acontece de manhã? Seu contador diz, Jó, perdeu tudo. Deu um boom na bolsa, despencou um monte de valores, não se sabe o que aconteceu, todas as tuas rendas, todos os teus investimentos estão zerados na conta. Acabou, todos os teus bois, ovelhas e camelos, teu patrimônio morreu. Como é que você ficaria do dia para a noite? De 9 dígitos ter 0. Não basta no final do dia? Aí a facada é na alma. 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, né? Lindos, na igreja. Vamos imaginar? Pai, vamos no shopping, todos os filhos. Estão lá com seu dinheiro, fazendo compras. Dinheiro eles tinham, que bênção. Acontece uma tragédia, cai o teto do shopping, vamos imaginar. Centenas de pessoas morrem naquela tragédia e simplesmente seus 10 filhos, numa única notícia ele recebe, todos foram mortos. Amanhã você sepulta toda a tua geração. Todo o teu sobrenome morreu com eles. Você não tem dinheiro e você não tem futuro com teus filhos. A gente às vezes passa rápido no livro de Jó. Devíamos ficar mais tempo ali. Não bastou, depois de sepultar seus filhos, miserável sem dinheiro, ao quebrado pela saudade de uma família que diminui
drasticamente só nele e na esposa. Não basta. O corpo. Uma doença impensável, que eu não quero nem imaginar, mas para você ter que se coçar com tijolos para tentar ter um pouco de alívio, não dá para imaginar, dá fio do cabelo, a unha do pé, o pânico que Jó teve que viver no seu corpo. Tanto é que ele diz claramente: Senhor, me mata no coração, porque o corpo já está morto, minha alma já morreu, por que está batendo esse coração? E aí você começa a entender os 42 capítulos do livro de Jó. Quando você não presta, mas vê que um Deus presta e tenta fazer tudo certinho, e de repente é isso que você recebe. Os amigos vão tentando entender, né? Jó, tem algum pecadinho escondido? Não tem. Jó, você deve ter sonegado aí alguma coisa, não deu dízimo direitinho, Jó não estudou a lição todo dia. Não tem. Isso deixa ele mais desesperado, porque os amigos querem achar uma razão para a desgraça, e nem eles, nem Jó, nem a esposa sabiam que era Jó sozinho num palco, um holofote de luz em cima dele, o universo inteiro observando, e Jó, na cegueira daquele palco, não entende que ele está dentro de um estádio, e é todo mundo das trevas e da luz olhando ele, num pacto entre Deus e Satanás. Pode tentar. Até o capítulo 37, meus irmãos. Você vê um Jó tentando entender, fazendo perguntas para Deus, com amigos tentando entender, uma esposa que não entende nada, mas tentando entender. Se prepara, né? Porque então vem os capítulos 39, 38, 39, 40 e 41 de Jó. Deus fala. Finalmente Deus vai falar. Ah, e se Deus fala, Ele vai me responder. E agora, no meio daquele desespero, Jó emudece, porque a onipotência encosta na terra, dizendo: agora escute, porque o Criador fala à sua criatura. E quando Deus aparece para falar, o que é que Deus responde para Jó, meus irmãos? Nada. Hoje à tarde, gaste um tempinho lendo Jó 38, 39, 40 e 41. E me diga se isso não é muitas vezes o raio-x da nossa vida espiritual com Deus. Era para Deus responder Jó. Mas olha que loucura essa conversa. Jó pergunta: por que meus filhos morreram? E Deus responde: você conhece um crocodilo? Jó pergunta: por que eu perdi meu dinheiro? E Deus responde: você sabe quantos fios de cabelo na tua cabeça? Jó pergunta: por que eu estou tão miserável com o meu corpo, essa doença que eu nunca semeei, o que aconteceu comigo? E Deus responde: olha, você sabe da espessura da pele de um hipopótamo? Meus irmãos, com todo carinho, é uma conversa meio doida. Jó pergunta em português e Deus responde em chinês. Mas sabe o que Deus queria dizer para Jó? Fica quieto. Fica quietinho. Com todo o carinho da expressão, é um cala-boca de Deus em Jó, dizendo: Jó, você é criatura e vem discutir com o Criador? Você que não sabe nem o abecedário, quer falar com o dono do dicionário? Você quer ir para a lua num aviãozinho de papel? Jó, quem é você? Jó, acredita. Meus irmãos, isso é doído para nós. Isso acontece com todos nós cedo ou tarde, quando você espera de Deus alguma coisa e você, na disruptura bíblica, você não está preparado para dizer: calma, e você não vai entender. Porque quando a gente quer entender tudo numa lógica, meus irmãos, se prepare para o ateísmo no teu cangote. Porque muitas vezes você vai ser criatura num Deus que diz: Jó, eu te dou o suficiente para você crer, mas não para você entender tudo, porque eu entendo tudo. E aí, meus irmãos, é dramático o livro de Jó. Acaba isso. E Deus para de falar. Não dá nada para Jó. Não cura Jó. Não devolve filho de Jó. Não traz o dinheiro de Jó. E antes de tudo isso acontecer, leia comigo Jó 42:5. Meus irmãos, esse é um texto bíblico que eu tenho na minha Bíblia, grifado. Muitas vezes aqui anotado. Está até envelhecidinho aqui, porque tantas vezes eu abro na minha Bíblia Jó 42:5. E você vai ver como é que Jó responde. A mensagem começou com feedback de uma multidão no Sermão da Montanha, e ela termina com feedback de Jó, depois de um discurso de Deus. E olha como Jó diz em Jó 42:5, oh meu Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora
Os meus olhos te veem. Amada igreja, as lágrimas que revestem seus olhos podem ser lentes para que você enxergue Deus. E é o que Jó diz: meu Deus, eu só te ouvia, mas agora eu te enxergo. Na miséria de Jó eu te enxergo. Jó, Deus, você não me respondeu nada, mas eu te enxergo. O livro podia acabar aqui, meus irmãos. E sem nada mais, já é o suficiente para você entender. Não importa o final feliz ou triste dessa vida terrena de Jó. Ele entendeu quando Deus apareceu que eu não vou ter todas as respostas, mas eu tenho Deus. E se você veio aqui hoje, nessa manhã, tarde de sábado, você não vai ter todas as respostas que você gostaria. Mas você vai ter a eternidade oferecida na medida do que você precisa para entender dessa vida para o céu. Amém? Esse é o movimento chamado Adventistas do Sétimo Dia. Mas a história continua, né? E no fim daquele túnel tem luz. E o último capítulo de Jó 42, meus irmãos, ele tem um final extraordinário, né? A minha Bíblia diz, e leia hoje à tarde, que depois dessa desgraça na vida de Jó, dias depois, Jó não é só o dono de Dubai, compra Abu Dhabi também. E se ele tinha 9 dígitos na conta, é 9 vezes 2. Ele agora tem o dobro de ovelhas, 14 mil ovelhas, 3 mil camelos, 1000 juntas de boi. E se ele tinha um patrimônio, não me pergunte como, a Bíblia só termina dizendo que Deus restituiu a Jó tudo o que tinha no dobro. Ai, pastor, então essa é a minha história. Calma que João Batista morreu. Sansão também morreu. Paulo foi decapitado. E tem muitas outras situações na Bíblia onde nem sempre o final vai ser esse dobro de bênçãos nessa terra. Mas vamos falar de Jó. Deus deu tudo para Jó em dobro. Mas tem uma coisa que Deus não deu em dobro para Jó. E agora, igreja do Riacho Grande, eu não vou falar uma teoria, uma doutrina, uma teologia, porque agora é vida devocional minha. Não diga por aí que eu estou pregando essa doutrina. Não. Só estou desabafando para você o que me conforta na alma quando às vezes o chão abre. Eu fico, meu Deus, as pessoas não sabem a luta que eu passo. Deus deu o dobro de ovelhas, deu o dobro de jumentos, deu o dobro de cavalos, deu o dobro de tudo. Camelos para ele. Mas Deus não deu o dobro para eles do quê? Filhos. Jó 1 diz que Deus deu a Jó, no começo da sua vida matrimonial, 7 filhos e 3 filhas. E agora em Jó 42, a minha Bíblia diz que Deus, no final de toda essa tragédia na vida dele, dá novamente 7 filhos e 3 filhas, meus irmãos. E aí a pergunta é óbvia, crianças. Por que Deus não deu o dobro de filhos para Jó? Se deu o dobro de dinheiro. E agora entra a minha percepção pessoal. Lá em casa eu cresci num lar adventista com meu pai, pastor. Casei com uma filha de pastor também. E quem vem do berço adventista cristão sabe que, geralmente numa casa assim, sexta-feira à tarde é o pôr do sol para o sábado que nós acreditamos. Minha memória sempre vai trazer forte a macieza aconchegante de momentos lindos onde eu e meu irmão mais velho estávamos abraçados com meu pai, minha mãe, crianças. E o pai dizendo, vamos fazer o pôr do sol. Hoje eu faço o mesmo com a minha filha como ontem. Filhinha, vem cá, vamos fazer o pôr do sol. Senta eu, minha esposa e minha filha, a música, o louvor, a promessa bíblica, a historinha infantil, a oração e o beijo de bom sábado. Momento que eu gosto de chamar de momento perfeito. Vamos pensar agora em Jó? Ele reúne todos os seus filhos numa tarde de sexta-feira para fazer o pôr do sol. E agora os 10 filhos estão com Jó e sua esposa, um pouco mais velhos, e eles fazem aquela oração, e na hora de, pouco antes da oração, estão num círculo familiar lindo. Um daqueles filhos mais falantes talvez diga, ô pai, que momento perfeito, não é? Qual foi a resposta de Jó? Ele abraça aqueles filhos, lágrimas brotam nos seus olhos, mas em vez de ele dizer sim, filho, ele balança sua cabeça, sendo carregado por uma dimensão lá do passado, e ele diz balbuciando, não, filhos, não é perfeito.
E aí ele explica: só vai ser perfeito, filhos, quando vocês 10 reencontrarem os meus outros 10 filhos mortos. E só lá nós vamos ser uma família unida novamente. Eu amo vocês, mas tem 10 que estão faltando. Amada igreja do Riacho Grande, sabe por que Deus não deu o dobro de filhos para Jó? Para ele se lembrar o que você tem que se lembrar hoje aqui comigo. Existem coisas que só vão ser resolvidas perfeitamente quando Jesus voltar. Não me peça para eu te dar 20 filhos, porque Deus só deu 10 para Jó lembrar que a ressurreição era o momento para ele se lembrar de que um dia é no céu que tudo resolve, é no céu que tudo se esquece, é no céu que acabam as tempestades, é no céu que você não precisa mais de refúgio, é no céu que você vai ter os teus sonhos originais, a tua família perfeita, o teu sonho eterno acontecendo. Então não espere dessa terra o céu, porque é para lá que a gente vai. E nós somos um movimento que diz: meu Deus, está doendo, está sofrendo, o lar desmontou, o dinheiro acabou, a doença chegou, e tem coisas que não vão ser resolvidas, para você lembrar que é só no céu. E o sábado de manhã, o sábado nessa igreja, nesse hospital chamado Riacho Grande, é o momento para você se lembrar: não é aqui, não se ancore aqui, não se agarre aqui. Agora, num louvor de prece, olhe para o céu dizendo: meu Deus, olha para mim, eu me rendo para que o Senhor faça de mim o que o Senhor quer. Contanto que um dia lá no céu, meus filhos se reencontrem com os meus sonhos originais e eu seja perfeitamente feliz por toda a eternidade. Aí você entendeu minha mensagem de hoje. Você vai ouvir uma música, um louvor, que é para você entender que a oração final desse culto começa com música, que talvez fale ao teu coração dizendo: Senhor, realmente é o que eu preciso fazer. Você tem uma semana começando, uma semana terminando, e nesse vale entre passado e futuro, existe o sábado no Riacho Grande para você aqui encontrar o Deus, a esperança, a promessa e o perdão que você procura, amém? Pastor Cândido vai cantar uma música. Enquanto ele cantar, meus irmãos, eu só quero pedir a você, se te der vontade de dizer: meu Deus, está difícil, está faltando filhos, tragédia, não me sinto digno do banquete, estou sendo interesseiro, olhando só meu umbigo, tudo isso igual naquilo que eu sinto e você também. Se o teu desejo for simples e extraordinário, Deus, muda, me perdoe e me receba. Não importa passado, mas importa futuro. Eu quero me colocar nas tuas mãos, se for a tua vontade. Enquanto o pastor cantar, esqueça quem está do teu lado. Isso aqui é o hospital com o médico do céu. Quero pedir que você se levante e diga em oração: meu Deus, que a minha decisão seja para ti. Pode se levantar na hora que você sentir vontade. É só em pé e orando. E a gente termina com uma oração aqui juntos. Porque é para lá que a gente vai, amém? Que Deus te abençoe, igreja. Coloque-se em pé na hora que o Espírito Santo falar. Amém. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor,
que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço para Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço para Deus te guardar, mas preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver. Permite que Deus transforme teu viver. 40 anos para Jesus voltar. De uma igreja que fala da volta de Jesus. Que Deus abençoe você. Não dependa da sua felicidade de ninguém que não tenha morrido por você numa cruz. Só Deus. Todo o resto é menor. Vou abraçar você ali na saída. Não sei quando te encontro de novo, mas eu quero te pedir. Deixa Deus atuar. Peça perdão e siga em frente. E a gente se encontra, senão aqui na terra, lá no céu. Amém? Pai querido, obrigado por essa igreja, obrigado por esse momento, obrigado por essas famílias. Pelo aconchego, Senhor, desse sábado, por estarmos aqui juntos. Meu Deus, tem tantas histórias, tantas dimensões emocionais, financeiras, existenciais aqui envolvidas. Tu conheces cada um como sua própria digital. O que eu te peço, Senhor, é que o transcorrer dessas histórias bíblicas, esse impensável bíblico, aconteça como salvação dentro de cada um de nós. Tem gente lutando sozinho aqui dentro, Senhor. Tem gente se arrebentando pelos cantos. E esse é o hospital da graça, onde os piores são bem-vindos, e por isso eu te peço, Senhor, nos receba também. Abençoa a liderança dessa igreja, esse refúgio na natureza que grita para a maior metrópole da América do Sul, que há um espaço aqui para sonharmos com o céu. Que esses irmãos e irmãs valorizem isso. Que essa igreja cumpra a missão. Que decisões sejam tomadas e a missão seja cumprida. Mas sobretudo, Senhor, que nós estejamos prontos quando Jesus voltar. Se tem famílias desgastadas, relacionamentos entre pais e filhos ameaçados, se tem, Senhor, pecado envolvido, mágoa e dor, meu Deus, esse é o momento dos nossos olhos te verem e de Jesus voltar mais cedo. Nos abençoe por todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.